Olá, uma boa noite. Estamos começando mais um Economia e Negócio, onde nós vamos mostrar para você que é possível sim crescer e ter sucesso mesmo em momentos de crise, principalmente por esses motivos. Na crise, ou você senta e chora, ou você aproveita as oportunidades e vai para frente, né? Porque é exatamente a hora de sensibilizar o consumidor, de trazer, quer dizer, na hora da escolha, eu tenho que estar na cabeça dele. Então, a gente está usando a velha estratégia de, na crise, trabalhar mais e crescer mais, porque isso deve passar, não pode ser duradouro, não pode ser para sempre. Então, nós estamos investindo, acreditando no nosso projeto. Mas sempre assim, volta para o seu local, faça o melhor, não tem outra saída, realmente. Trabalhar mais, né? Procurar não perder clientes, acho que é fundamental, antes de você conquistar novos clientes, é não perder sua clientela. Isso tem dado muito certo, eles têm ouvido e têm praticado. Pois é, vocês viram alguns dos motivos, mas nós vamos ver muito mais nessa conversa que vamos ter agora com a Ana Vecchia, da Vecchia Ancona, e o Silvio Koristovics, que é diretor de expansão da Hope. Obrigada a ambos por estarem aqui mais uma vez, a você, Ana. Eu vou começar com você pela generalidade do setor, ou pelas especificidades, que eu queria da sua opinião, que este setor de franquia versus a economia inteira está tendo, sofrendo tanto quanto, sofrendo menos e por quê? Ok, Fátima. O sistema de franchising, ele sempre cresce acima do PIB. Aí você vai dizer, ok, que também não está tão difícil crescer Crescer um pouquinho acima de menos 3 está facinho, tá fácil, né? Apesar de não estar tão fácil no ponto de venda, na ponta, com o consumidor, o franchising ele vem apresentando crescimento em termos de expansão de redes, pessoas investindo e comprando franquias. Muitas franqueadoras já atingiram as suas metas e que, mesmo que tenham sido metas mais conservadoras, elas ainda apresentaram crescimento em relação ao ano passado. E o franchising, como ele tem essa questão da estratégia, da expansão, da formatação, tudo embasado em planejamento, os franqueadores que se prepararam para enfrentar a crise, porque sabiam que ela viria, né? Quer dizer, não ficaram, sei lá, tem gente que fala, eu não imaginei que fosse desse tamanho, mas se tivesse acompanhado o que toda a mídia trouxe para nós em termos de informação e de uma crise global, era só se antever, se planejar e preparar para enfrentar o momento econômico. Então, a gente vê que mesmo com toda a situação econômica e política que o Brasil vem enfrentando, o franchising apresenta crescimento sim. Você conseguiu ter essa visão? Você conseguiu fazer o que ela diz que todos deveriam estar fazendo, que eu confesso que, pelo que eu tenho entrevistado, ninguém estava conseguindo antever essa magnitude ou essa amplitude da crise. Como é que tem sido para a Hope nesse aspecto macro ainda? Por incrível que pareça, eu vou te falar uma coisa que talvez você diga assim, nem acredite, mas foi um dos anos que a gente mais cresceu. Sério? Não acredito. Em termos de expansão, sim. Em termos de venda efetiva, obviamente que o mercado não está fácil. O que a Ana falou, quer dizer, não, ao ponta consumo não, mas por que nesse caso você acha? Sobrou dinheiro para os desempregados que estão querendo investir? Também. O que acontece? Era fácil a gente prever que essa crise iria existir. Quando chegou perto de setembro do ano passado, já se previa tudo isso. A gente também disse o seguinte, na crise ou você senta e chora, ou você aproveita as oportunidades e vai para frente, né? Se a gente pensar, entender a história do mundo, que todas as grandes nações, elas saíram, né, elas cresceram... Se fortaleceram logo depois de grandes guerras, Exatamente. grandes depressões, momentos assim. Então, por quê? Porque são momentos que você tem algumas oportunidades. Então, a gente já no ano passado, no final do ano passado, já prevendo tudo isso, a gente criou algumas metodologias, a gente criou algumas coisas em expansão, principalmente modelos de negócios mais econômicos, visando esse momento. O que acontece nesse momento? Por que as pessoas expandem e abrem franquias? Existe muito a crise do desemprego, existem empresas que você faz demissão voluntária, que você sai com um dinheiro no bolso. Se você pegar esse dinheiro, aplicar numa renda fixa, você não consegue ter um salário na mão, e você, com esse pouco dinheiro, você abre uma franquia, e a franquia te dá uma rentabilidade muito melhor do que a do mercado. E você consegue, com isso, ser um pequeno empreendedor. Foi nessa visão que a gente teve que nós criamos modelos de negócio mais baratos.
que estão hoje por volta de quanto? Quanto era o modelo fixo Hope e quantos são esses modelos para quem quer investir? Então, o modelo tradicional, quer dizer, é um investimento em torno de 400, 450 mil, e hoje a gente tem modelo de franquias de 180 mil reais com tudo, com estoque, com taxa, com tudo, modelo de 280 e o modelo tradicional. Esses modelos somos nós que direcionamos, né, porque ele é de acordo com o potencial de consumo, não é a pessoa que escolhe. Né? Depende da cidade, depende do número de habitantes, esse tipo de coisa. Eu já vou voltar já para esses modelos, mas é isso que eu queria checar com você. Logo, você disse exatamente o que ele está confirmando no sentido. A ponta do consumo, obviamente, e a gente vai prever continuar por um bom tempo, infelizmente, com restrição. Sim. Mas temos o desempregado que está com demissão voluntária, que está com dinheiro sobrando, que não vai investir. Quais são as recomendações que vocês, enquanto consultoria, inclusive, estão dando para as grandes redes que querem? Quer dizer, é isso? Esse é um caminho? Que outros? Criar modelos diferenciados? O que a gente vê, efetivamente, dentro de toda a orientação que a gente fez nos últimos, vamos dizer, 3 anos, orientando as empresas clientes para se prepararem para o que já estava começando e que a tendência seria efetivamente agravar, era criar novos modelos de negócio, otimizar os recursos e dentro do planejamento a gente chama de mapear os processos, quer dizer, as empresas se tornarem mais sustentáveis no sentido de uma gestão mais equilibrada, mais coesa, mais integrada de informação, com redução de despesas desnecessárias. Dentro da pesquisa que a gente realizou agora esse ano, a gente vê que as empresas focaram muito a redução de custos e despesas e o pouco investimento nas pessoas. Se a gente tem um turnover relativamente grande nas empresas, eu continuo questionando por que não investir nas próprias pessoas. Né? Agora, você vê que a demissão voluntária ou involuntária é uma realidade do sistema de franchising e do mercado como um todo. Então, daí a gente tem os investidores que estão desempregados e percebem na franquia uma boa opção de investimento e até a compra do próprio emprego. E aí o processo de seleção desses franqueados ser extremamente criterioso. Porque o fato de ser um ex-executivo de uma grande corporação, não necessariamente ele será um excelente empreendedor ou um microempresário. Eu vou te interromper porque eu quero discutir exatamente isso. Infelizmente, pelo meu tempo de vida em economia, eu já vi outras crises. Sem dúvida. Te confesso, e tenho repetido isso aqui bastante no programa, que nunca, na magnitude dessa, pela falta de perspectiva de logo sair dela. Mas isso aí é um outro capítulo. Nessas crises, em alguns momentos, eu me surpreendi com 2 fatores que a Ana citou. Um deles, a pouca visão empresarial no sentido de investir em pessoas, ou de falar, bom, peraí, se eu estou em crise, eu não posso fazer tanto marketing para vender, porque eu não vou vender muito mais. Eu não posso investir em grande expansão, então eu vou investir nas pessoas para treiná-las melhor, torná-las mais eficientes, tornar mais participativas do programa. Então, isso é uma das perguntas que eu ia te fazer. Se vocês estão, de fato, investindo nas pessoas, nos 2 sentidos, franqueador e franqueado. E o segundo é uma outra coisa que eu vi, quer dizer, uma certa enxurrada, e mesmo o sistema de franquia mostrou isso, de expansão sem olhar muito a quem. E daí, não, claro, o cara é executivo de uma multinacional X, lógico que ele vai saber tocar uma franquia. E não é assim, né? Como é que vocês estão lidando com esses 2 fatores, Silvio? Então vamos lá, vamos por parte. Primeiro, Jack Stripador. Primeiro na qualidade dos franqueados que entram. Como nós somos uma indústria que vamos fazer 50 anos ano que vem, a nossa essência é ser indústria. Nós não saímos abrindo franquias e lojas de qualquer jeito, porque não é essa a filosofia da empresa. Então a gente tem muito cuidado onde a gente coloca a nossa marca, porque a marca hoje é o maior ativo que as empresas têm. Perfeito. Não é mais o produto, é a marca. Então você precisa tomar cuidado com o parceiro, porque é esse parceiro que vai levar o DNA da sua marca para o consumidor final. Pode elevar ou destruir. Pode levar ou destruir. O que a gente não tem muita ciência em escolha de candidatos. O que a gente precisa são candidatos que são empreendedores. Eu não quero simplesmente, a Hope não quer investidor, que você tem uma carteira de um monte de coisas e vai ter mais uma franquia como investimento, porque não vai dar certo. 50% é o modelo de sucesso da franquia, 50% é trabalho. E varejo dá trabalho. Varejo é relação, varejo
É barriga no balcão Não, mesmo, não né? tem jeito, varejo é gestão. Então, se a pessoa, né, tem essa vontade de fazer acontecer e tem esse negócio como um dos negócios principais de vida, vai acontecer. Porque o modelo a gente tem para ensinar. O que ele precisa estar pronto para aprender. Né? Você falou em investir... Ou seja, então, nesse sentido, só para concluir, fechar essa parte, essa questão da seleção do franqueado, vocês continuam com rigor? Muito, para você ter uma ideia, não passa um franqueado na rede sem que eu faça entrevista, sem que a diretoria de operações faça entrevista, e às vezes uma das donas também. Por quê? Para a gente dividir a responsabilidade e dividir as ideias e dividir a percepção. Isso é muito importante. Tá. O segundo ponto que é esse investimento em pessoas. Esse é um investimento. Então, investimento em pessoas, você falou que as empresas tiram um pouco do investimento em marketing, nós fizemos exatamente o contrário. Esse ano a gente foi aportado uma verba de marketing muito maior do que a esperada, do que o que estava no budget, porque o próprio dono da empresa diz o seguinte, é nessa hora que eu preciso investir. Numa época que você está em alta, você pode tirar o pé, porque o mercado está demandante. Está demandante. Então, essa é uma hora que a gente tem que aportar em marketing e fazer coisas inteligentes. Na parte de treinamento, como nós somos uma indústria e a gente tem a franquia como foco principal, mas nós não temos só a franquia, nós temos outros modelos. Nós temos o canal Multivarejo, que é um canal que está se desqualificando e que a gente investe muito em treinamento também nesse canal. A gente faz treinamentos com franquias, com os franqueados, a gente faz treinamento com a equipe do franqueado, tudo isso a gente banca, porque isso não é custo, isso é investimento que a marca vai estar bem representada. É claro. Então, a gente faz imersão estratégica com a equipe comercial, com os gerentes das lojas. E, ao mesmo tempo, a gente também vai para o varejo, multicanal, treinar essa equipe de campo. Porque a marca precisa aparecer, a marca precisa ser forte. Lógico. Na menção dele, ele deixa muito claro essa questão do... Se o mercado não está demandante, eu vou fazê-lo, vou agitar com investimento maior em marketing. Nas suas pesquisas ou nas suas conversas, existem subsetores dentro das franquias ou áreas, né, dentro das franquias, seja indústria, que é o meu caso deles, alimentação, enfim, que estão mais propensas a esse investimento do que outras? É lógico que as grandes redes, as grandes empresas, elas têm mais capacidade de investimento em comunicação do que as médias e pequenas. O marketing sempre foi o gargalo das redes de franquia, no momento de nascimento, crescimento, até alcançar um determinado porte que, digamos, de 300 unidades instaladas. E aí os franqueados, na hora que eles compram franquia, eles compram essa questão do poder da marca, da penetração de mercado, do consumidor reconhecer a marca. Só que se ele investe em redes menores, isso demanda mais tempo e mais investimento da própria rede do franqueador para poder fazer um marketing mais agressivo e coerente também. Porque a gente percebe que as redes, quando elas estão crescendo, tem lá pelas tantas que dá tiro de espingarda, vou fazer. E aí, sem um planejamento, porque é como se eu não tenho dinheiro, eu não tenho como planejar. Com a questão das mídias sociais, isso facilitou bastante. Quando você fala em produto e serviço, isso criou um canal mais fácil, mais acessível até, inclusive, para as pequenas e médias redes. Mas a gente percebe que os franqueadores mais estruturados, eles se prepararam para se comunicar mais e melhor. Porque é exatamente a hora de sensibilizar o consumidor, de trazer. Quer dizer, na hora da escolha, eu tenho que estar na cabeça dele. Perfeito. Obrigada a vocês por estarem aqui com a gente. Agradeço muito mais uma vez a participação e você sabe.